Você que estava acompanhando a eleição, não viu o que aconteceu neste fim de semana, teve muita coisa no esporte. Vamos começar com o Campeonato Brasileiro, que tem o mesmo líder e segue o líder Palmeiras, que está na primeira colocação devido a um empate neste fim de semana contra o Flamengo, o segundo colocado. Esse jogo era colocado como o jogo da rodada, pois era a disputa do primeiro colocado contra o segundo, e ainda o jogo era no Maracanã, o estádio do Flamengo, onde mais de 65 mil pessoas estavam apoiando o time rubro-negro, que no final das contas não conseguiu derrotar o Palmeiras. O jogo foi 1-1. Com esse resultado, o Palmeiras continua na liderança com 64 pontos, enquanto o Flamengo é o segundo colocado com 59. Tivemos aí mais jogos também, o São Paulo ganhando do Vitória, retomando as vitórias no Campeonato Brasileiro, ganhando do time do Vitória lá no Barradão, em Salvador, por 1-0. O Corinthians, como diz a internet aí, o Zidanilo retornando a fazer gol, o jogador Danilo, que com toda a sua classe marcou 2 gols na vitória contra o Bahia. E o Inter num empate polêmico contra o Vasco, mais uma vez muita reclamação de arbitragem, o jogo terminou 1-1. Com esses resultados do fim de semana, Palmeiras continua sendo líder com 63 pontos, o Flamengo continua na segunda colocação com 59, o Inter continua em terceiro com 58 e o São Paulo em quarto com 56. Neste domingo também tivemos mais um jogão de bola. Real Madrid e Barcelona se enfrentaram lá no estádio do Camp Nou do Barcelona, lá na Espanha. Esse jogo é conhecido como El Clássico ou Super Clássico, porque atualmente esses times têm a maior rivalidade da Europa. Bom, foi um massacre do Barcelona, 5-1, fora o baile, Luis Soares comandou o time marcando aí 3 gols. Felipe Coutinho, brasileiro, marcou mais um e o chileno Vidal fechou o placar para o lado do Barcelona, que detalhe, estava sem Lionel Messi, que está com um problema ali no braço, uma fratura. Marcelo, brasileiro, também descontou para o lado dos merengues. Com este resultado, o técnico do Real Madrid, Juan Lopetegui, pode deixar o comando do time ainda nesta semana. Não é fácil perder um Super Clássico aí por 5-1, Outros nomes estão sendo especulados pela imprensa espanhola. O fato é que o Real Madrid vive uma crise pós-Cristiano Ronaldo. Depois do craque português ter saído do time, o time ainda não engrenou numa grande sequência de vitórias e, pelo contrário, vem perdendo muitos jogos aí, tanto pela Champions League quanto pelo Campeonato Espanhol. Neste fim de semana também tivemos a despedida de Falcão das quadras pela seleção brasileira. O Pelé do futsal, como é conhecido, se despediu num jogo entre Brasil e Paraguai neste domingo, onde o Brasil ganhou de 4-2 da seleção paraguaia. Falcão foi o destaque, por incrível que pareça, marcando 2 gols. Ele mostra aí que no auge dos seus 40 anos ainda pode jogar muita bola. Só um detalhe interessante, Falcão é o jogador que mais marcou gols por seleções em esportes com bola de futebol, ou seja, futsal, futebol de areia e futebol. São 401 gols só pela seleção brasileira, uma marca impressionante. Falcão com certeza vai deixar saudade aí no nosso futsal. Saindo das quadras para as pistas, Lewis Hamilton é pentacampeão de Fórmula 1, isso mesmo. O britânico conquistou o pentacampeonato no GP do México com antecipação, chegando na 4ª colocação. Ele tinha uma vantagem muito grande sobre Sebastian Vettel da Ferrari, que era o segundo colocado. Chegando na 4ª colocação, assegurou o título com vantagem, com folga. E com esse 5º título, ele chega a um hall muito seleto de pilotos. Ele se junta a Juan Miguel Fangio, o argentino, como o segundo maior vencedor da Fórmula 1 com 5 títulos. Então, Lewis Hamilton é o pentacampeão de Fórmula 1. O campeonato ainda segue, ainda vamos ter o GP do Brasil, mas o campeão já está definido. E para encerrar, 2 notas tristes. Neste fim de semana tivemos 2 perdas no esporte, começando pelo presidente do Leicester, time pequeno que em 2016 conquistou a Premier League, o campeonato da Inglaterra. O presidente do time morreu num acidente de helicóptero nessa sexta-feira. O time confirmou ontem que quem estava dentre os passageiros era o seu presidente, portanto, luto na Inglaterra. Luto também no futebol brasileiro. Daniel, jogador do São Paulo, jogador que estava emprestado ao São Bento, foi confirmado ontem pela polícia de Curitiba que foi encontrado morto aí em seu apartamento. Portanto, 2 perdas muito importantes para o esporte neste fim de semana também.